A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com a alegria renovada para mais um estudo do Novo Testamento à luz da nossa doutrina espírita. E claro, o programa é A Consolação de Jesus. Exatamente, o programa que nasceu em junho deste ano e estamos aí completando mais um período, mais uma semana, para que nós possamos realmente entender melhor o que nos ensina a doutrina espírita, né? O que nos ensina Jesus e, claro, aclarado, clarificado pela doutrina espírita. Bem, meus irmãos, como vocês já sabem, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5. Estamos nas bem-aventuranças, que são aquelas passagens que iniciam o Sermão do Monte. O Sermão do Monte que está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulos 5, 6 e 7. E iniciando temos as bem-aventuranças de Jesus. Hoje vamos nos aprofundar na bem-aventurança que diz o seguinte: bem-aventurados os promotores ou promovedores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. É uma bem-aventurança muito interessante, muito como todas as outras, mas essa é aquela dos promotores da paz. É a bem-aventurança onde Jesus nos ensina que aquele verdadeiro filho de Deus, o que se encaixa na condição de filho de Deus, é quem promove a paz, não quem guerreia, não quem luta contra algo ou alguém. Não. Filhos de Deus são todos aqueles que promovem a paz. E nós vamos hoje tentar fazer com que esse trecho seja muito bem diluído, muito bem estudado, muito bem aprofundado, para que nós tenhamos a noção exata do que Jesus quis dizer, não é? E nós então vamos iniciar com a leitura do trecho completo, como sempre fazemos. Lemos o trecho completo, todas as bem-aventuranças. Aliás, é bom que se diga, bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz, ou seja, felizes os que promovem a paz, pois que serão chamados filhos de Deus. E aí, você tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Mande seu recadinho para o nosso WhatsApp, 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Vamos então agora à leitura do trecho. Vendo ele as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bem, meus queridos amigos e irmãos, após a leitura do trecho de hoje, que é do trecho de algumas semanas já, porque, como nós já falamos, lemos todas as bem-aventuranças para depois nos determos exclusivamente em uma a cada dia. A cada semana nós vamos nos detendo em uma para que nós possamos compreender perfeitamente cada uma delas. E nessa bem-aventurança, Pastorino fala muito pouco dela. Mas nós vamos trazer aqui o que o Pastorino nos fala a respeito dessa passagem, dessa bem-aventurança. Diz ele: esta bem-aventurança ensina-nos a respeito dos pacificadores, ou literalmente dos fazedores de paz. Trata-se daquele que não somente tem a paz, como também a distribui com suas vibrações de amor. Esses serão chamados, porque realmente o são, filhos de Deus, desse Deus de paz de que nos fala Paulo de Tarso, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, isto é, atingiram não apenas o encontro com Cristo, mas a unificação permanente com Deus. Aqui a opinião do nosso Pastorino, é óbvio que essa união permanente com Deus, ele não está falando em sentido literal, mas sim no sentido espiritual da palavra, porque um dia nós chegaremos à perfeição e poderemos dizer, como Jesus o dizia e o diz, eu e o Pai somos um. Quando o Espírito se aproxima de Deus pela sua perfeição moral e intelectual, ele então compreende perfeitamente o que Deus quer que nós façamos, o que Deus tem das suas leis. E aí esse Espírito que chegou a um Espírito puro, como vimos na semana passada, né? Os limpos de coração verão a Deus. Quando nós chegarmos a essa condição, nós seremos naturalmente fazedores de paz. Naturalmente seremos esses espalhadores ou semeadores da paz de Deus. E aí lembramos de Jesus quando ele fala: eu vos dou a paz de Deus, não vos dou a paz do mundo, porque este não a possui. Nós, aqui no planeta onde nós nos encontramos, um planeta ainda de provas e expiações, não podemos dizer que nós temos paz, porque dentro de nós ainda não temos essa tranquilidade, essa calma, essa harmonia, que só quem tem a verdadeira paz é que anda nessa harmonia. E podemos dizer nessa completude de sentimentos, nessa completude de harmonia, totalmente harmonizados, sem que nada possa interferir na nossa sanidade mental, na nossa vida. E é isso que nós vamos analisar hoje com os nossos irmãos Leopoldo e Henrique Parente. Querido João e Henrique, prazer estar aqui com vocês, de volta ao programa e falando de um tema tão importante quanto essa bem-aventurança, como você bem colocou, João. Todas elas são fundamentais, mas talvez seja legal, seja interessante a gente explicar por que bem-aventurados aqueles que pacificam é tão importante. Na minha opinião, a importância desse conceito, desse valor da paz, tem relação com o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma sociedade contemporânea que valoriza mais o conflito, valoriza a reação,
valoriza a violência e coloca em segundo plano a reflexão, o conhecimento, a ponderação, a mansuetude, que inclusive nós já comentamos aqui, né? Bem-aventurados os mansos de coração. E nesse sentido, a gente precisa entender a paz com uma conotação, numa dimensão mais profunda do que geralmente nós fazemos. Porque, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que a gente geralmente ainda vê a paz como se fosse um presente, como se fosse um objeto que vai ser recebido pela gente. É como se a paz chegasse de correios, como se fosse um presente empacotado para que a gente pudesse usufruir da paz. E, na verdade, eu penso que essa visão ela é muito equivocada, porque a paz ela não chega a nós toda pronta, toda certinha, toda sintonizada com os nossos desejos. Na verdade, a paz é muito mais uma busca do que propriamente um objeto pronto. E nesse sentido, nós realmente precisamos praticar a paz. Eu gostei muito do termo que você usou, João, de fazedores da paz. A gente só consegue encontrar a paz na medida em que a gente a produz, na medida em que a gente se sente motivado para, de alguma maneira, fazer com que ela ocorra, exista num determinado ambiente. Então, falando mais praticamente, no lugar de trabalho, nas nossas famílias, nas relações que nós temos com os desconhecidos na rua, nós temos vários momentos na nossa vida cotidiana para semear a paz. Não é tão difícil assim, basta que a gente tenha um olhar um pouco mais tranquilo, aí entra a questão da brandura, da mansuetude, basta com que a gente tenha menos uma ação reativa ou violenta e passemos a ter uma atitude mais ponderada e mais positiva. Eu acho que a paz ela tem muito a ver com positividade, com esperança e com mansuetude. E é por isso que eu tenho essa plaquinha no meu quarto e geralmente olho para ela antes de dormir, porque ela me ajuda a ter foco para realmente buscar a paz, tanto internamente quanto externamente. E na verdade uma chama a outra, penso eu. É na medida em que a gente está pacificado, está harmonizado, seja através das nossas práticas diárias, do nosso autocuidado, da meditação, da prece, enfim, não importa, a gente tem vários métodos para alcançar essa paz interna, seja pela paz externa, ou seja pelo cuidado que nós temos de criar ambientes positivos para nós mesmos e para os outros, a gente começa a perceber a conexão entre nós, enquanto espíritos encarnados, e o ambiente em que a gente vive, e é nesse ambiente que a gente pode realmente nos reformar. E, ao mesmo tempo, quando a gente tem uma paz externa, quando a gente consegue encontrar ambientes positivos em que a gente pode exercitar a nossa própria reforma íntima, a prática das virtudes, como a paciência, como a mansuetude, como a benevolência, nós também acabamos fortalecendo a nossa paz interna. Então é muito importante que a gente perceba que essa busca pela paz, ela não pode ser reativa, evidentemente, mas sim ativa. Ser pacificador não significa ser omisso, ser, como se costuma dizer hoje, passador de pano, mas sim ter uma atitude assertiva em busca da sintonia positiva, em busca da harmonia, em busca da compreensão. E é nesse sentido que a gente vai encontrar nessa ideia da bem-aventurança ligada à paz, a sermos fazedores da paz, a gente vai encontrar mais um recurso para que a gente consiga se aprimorar. Leopoldo, João, aqui estamos nós, né, pensando sobre as bem-aventuranças e chegamos a esse momento, né, de bem-aventurados os pacificadores. E eu gostei, Leopoldo, da sua ideia, na sua concepção a respeito, né, da questão da paz que não chega
É como se fosse um objeto, né, que vem de algum lugar, que vem do correio, coisa parecida. Eu penso assim também, ficamos aguardando, né, a chegada de um produto, quando em realidade nós temos que buscá-lo, temos que desenvolvê-lo, aprimorá-lo, até pensando que essas qualidades elas já existem em nós. É como aquela situação proposta por Platão, quando fala da teoria das reminiscências, e até da questão da palavra educação, no sentido, né, profundo, que diz conduzir de dentro para fora, algo que existe lá dentro. Então a vida humana, de certa forma, é um despertar. Nós não temos consciência das coisas, mas existem dentro de nós a essência de todas elas, porque vem do nosso próprio Criador. A partir dele é que nascem todas as coisas. Tudo nasce de Deus, a partir dele. Ele é o ser que sempre existiu, que vive na eternidade e que cria pela sua vontade, pelo seu ato de vontade. Nós fazemos parte dessa criação e vamos desenvolvendo a noção da nossa natureza, dessa natureza divina. E essa tarefa incrível de descobrir em nós a paz, mesmo em meio às dificuldades, às lutas humanas, às confusões, às inquietudes, e nós encontramos a paz dessas circunstâncias. Eu me lembro de uma história que eu ouvi certa vez de uma espécie de um convite a pessoas que iriam pintar um quadro, como se fosse uma exposição que representasse a paz. E o quadro que venceu foi um quadro de uma tormenta, uma tempestade. E quando foram reparar o motivo pelo qual aquele quadro recebeu até a premiação, existia no meio daquela tormenta toda, que tinha assim um mar revolto, em meio a um penhasco, havia um ninho de passarinho, e dentro desse ninho a mãe com os filhinhos ali tranquilamente. Esse foi o quadro vencedor. Então, em meio à tormenta da vida e às dificuldades, a gente pode sim e vamos encontrar a paz em nós, aquela paz que Jesus faz referência. Não vos dou a paz do mundo, mas a paz de Deus que o mundo não pode dar. Então a gente percebe que existe aí uma diferença na compreensão da paz em relação às coisas que existem. E até quando a gente para refletir e entende que quando conquistamos ou vamos conquistando a paz em nós, ela também causa uma inquietude. Parece loucura, mas essa inquietude vem da noção que a gente tem de que os outros também merecem ter paz. Não dá para ter paz sozinho ou sozinhos. Então a gente percebe e sente a necessidade, por essa inquietação, que a paz, quando vem se aproximando de nós, na nossa busca pessoal, no nosso autoconhecimento, que as outras pessoas também merecem ter essa paz. E aí talvez seja uma ponte para que nós nos tornemos pacificadores. Mesmo em meio ainda à não aquisição de uma paz suprema, mas à medida que a gente vai desenvolvendo uma noção de paz em nós, a gente vai querendo também estabelecer um meio, um método, um trabalho onde a gente possa levar paz para as outras pessoas. O Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, quando ele fala bem-aventurados os mansos e pacíficos, ele trata um pouco desse assunto, e ele dá mais voz aos espíritos. A gente percebe ali que os temas que os espíritos preferem, Lázaro, por exemplo, fala sobre a afabilidade e a doçura. Um espírito amigo, assim ele assinou, fala sobre a paciência. Um outro espírito, também Lázaro, fala sobre a obediência e resignação, e assim por diante. São temas que favorecem a gente levar para as outras pessoas uma vida melhor, levando esperança, levando uma consciência da realidade, mas não só da realidade que a gente constrói, mas daquela realidade que Deus propõe para nós. O Roden, também falando do assunto, ele diz assim: o homem que estabeleceu a paz de Deus em sua alma, ele se torna um poderoso fator
para restabelecer a paz em outros indivíduos e, através destes, a sociedade. E vai crescendo. Um dia nós vamos alcançar essa paz social. Até lá, há uma grande luta, um grande caminho a percorrer. Mas todos vamos conseguir, por isso precisamos nos ajudarmos. Estarmos refletindo, trabalhando, levando para as outras pessoas a esperança, praticando o bem, praticando a caridade, para que elas também sintam o mesmo desejo. E esse bem em comum, que nós chamamos de caridade, ele contagia. E esse contágio é maravilhoso. Que seja, então, uma pandemia do bem que aconteça em nossos corações cada vez mais para trazer um mundo melhor. É verdade, Leopoldo, Henrique. É verdade que nós estamos aí ainda muitas vezes, né, de braços cruzados esperando a felicidade chegar, a felicidade bater à nossa porta, né? Tem muitos filmes que, né, narram essa questão, a felicidade batendo à minha porta. Nós somos muito poéticos ainda nessa questão. E eu gostei muito também, além do Henrique, eu também gostei muito da ideia que deu o Leopoldo da felicidade vindo de correio. É muito interessante, Leopoldo, e a gente acha engraçado até, mas é a pura realidade. A mesma coisa nós fazemos com o planeta de regeneração. A gente está muitas vezes parado, de braços cruzados, esperando o planeta de regeneração chegar, né? Vamos olhar para o céu e ver que os cometas estão atravessando e que agora vai ter um terremoto para balançar, para sacudir, vai ter enchentes, etc. e tal. Ainda estamos igual àqueles que leem a Bíblia e interpretam ao pé da letra. E esquecemos aquilo que diz Paulo de Tarso: a letra mata, o espírito vivifica ou dá a vida, conforme a tradução. Então nós precisamos ir adiante, fazer a revolução dentro de nós. Não é fora de nós que essa revolução vai acontecer, não. O planeta de regeneração é o conjunto das almas transformadas e não um planeta que, pura e simplesmente por uma revolução no globo, faça essa transformação. Os espíritos superiores, eles estão nos ajudando a fazer essa transformação. Ela não vem de lá para cá, ela tem que vir de dentro de nós, de cada um de nós, para fora. E por isso que esse fazedor de paz é tão importante, como disseram Leopoldo e Henrique. É importantíssimo. Quantas e quantas vezes nós queremos que a paz, viver em paz, né? Nós queremos viver em paz. Mas e aí, nós estamos produzindo elementos para que essa paz exista ao nosso redor? Ou eu estou o tempo todo produzindo elementos de discórdia, de desarmonia, de descontrole, provocando as pessoas, fazendo piada com quem não quer que se faça piada, né? Às vezes é legal brincar com um amigo, né? Essa coisa do... Eu e o Henrique, a gente brinca muito um com o outro, mas a gente brinca com respeito, sabendo o limite de cada um. E muitas vezes a gente vê pessoas fazendo chacota dos outros, né? Hoje em dia, com a internet, é muito comum vermos as chamadas notícias falsas. E a gente, ao disseminar notícias falsas, nós não estamos sendo esses promotores da paz. Não estamos sendo esses pacificadores. Ao contrário, nós não estamos sendo cristãos, estamos sendo aqueles anticristos. Então é preciso tomar cuidado, porque isso vai voltar para cada um de nós. Quando nós provocamos a ira de alguém, quando nós deixamos alguém desconfortável, certamente isso volta para nós. Bem, meus irmãos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus.
Meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, que vai ao ar às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, às 14 horas, logo depois do nosso Valdenir Cruz apresentando com os seus convidados o Respondendo aos Ouvintes. E com reprises, o programa A Consolação de Jesus tem reprises todos os sábados às 9 horas da manhã. E este programa quer estudar junto contigo, juntinho com você, o Novo Testamento, mas de acordo com o entendimento espírita, de acordo com o entendimento da doutrina espírita. Aí nós vamos compreender realmente o que é que Jesus quer nos passar, né? Com esses ensinamentos que estão aí na Bíblia há 2000 anos e que muita gente simplesmente não entende, não compreende. Eu mesmo, antes de conhecer o Espiritismo, eu não conseguia entender a Bíblia. Eu tentava ler e não passava do primeiro capítulo. Então aquilo foi algo dificílimo para mim e eu abandonei a Bíblia. Só quando eu conheci o Espiritismo, quando eu conheci a doutrina espírita, que eu consegui realmente entender a Bíblia. E claro, participando do programa Caminho do Senhor, com o nosso irmão Gastão, com o nosso irmão Sidmar, que infelizmente nós tivemos a notícia que o Sidmar desencarnou agora no mês de abril deste ano, por Covid, né? E mandamos nossas vibrações de muito carinho, de muita fraternidade para esse irmão, que tantas coisas eu aprendi com ele, aprendi com o Sérgio Aleixo, aprendi com vários irmãos que passaram ali no programa Caminho do Senhor, como aprendo até hoje com a Olímpia, com o Henrique, com o Leopoldo, e a gente vai fazendo essa caminhada. O Caminho do Senhor foi fundamental para que eu compreendesse um pouco a Bíblia, que é tão difícil, mas com a chave do Espiritismo realmente fica muito mais fácil, né? E aí está o Espiritismo aclarando o Novo Testamento neste programa A Consolação de Jesus. Se você quiser nos enviar suas mensagens pelo WhatsApp, por texto, mande para o 21 98459 3950. 98459 3950. Mas eu gostaria ainda de ouvir o Leopoldo ou o Henrique, ou os dois, a respeito de um ponto fundamental. A questão 922 do Livro dos Espíritos trata da felicidade relativa na Terra. Kardec, então, pergunta aos espíritos o que seria essa felicidade que pudesse reinar já na Terra. Como seria isso? E a espiritualidade nos diz o seguinte, de acordo com... a gente tem que... Eles dividem em duas partes. Para a vida material, dizem eles, é a posse do necessário. E aí eu sempre pergunto assim, será que eu tenho a posse do necessário? Quando eu olho, eu tenho muito mais do que o necessário. Com certeza, eu tenho. Então, isso ainda me prende a não ser feliz totalmente neste planeta, neste momento evolutivo. E complementam ainda os espíritos superiores. Para a vida moral, a consciência pura, ou consciência tranquila, e a fé no futuro. Eu digo sempre para os meus irmãos, para os meus amigos, que eu tenho fé no futuro. Eu tenho certeza de que nós seremos todos felizes. É isso que nós estamos determinados, nós seremos felizes. Agora, neste momento, minha consciência não é pura, não está tranquila e eu tenho mais do que a posse do necessário. Então, pensando nisso, que a felicidade, por exemplo, é algo almejado, assim como a paz. Então, se eu quero ser feliz, se eu quero ter paz, porque a paz é um elemento da felicidade, essa paz íntima, do quadro que lembrou o Henrique, né, daquele buraco na rocha onde estavam a passarinha e o seu filhotinho, e eles na tremenda paz, e do lado de fora uma tormenta monstruosa, céu escuro, raios, o mar batendo agitado no rochedo, e eles lá em paz dentro, porque do lado de fora pode estar o tormento que for, mas por dentro nós precisamos manter essa paz e externar essa paz, não é? Então nós ainda
temos um caminho a percorrer. E nesse caminho a percorrer, aí é que eu queria ouvir tanto o Henrique quanto o Leopoldo, se possível, meus irmãos, se vocês acham que a gente está ainda nessa onda de aguardar a felicidade, de aguardar que ela venha pelo correio, como disse o Leopoldo, e de cruzar os braços, de não fazer nada. Temos que olhar para dentro de nós. É isso ou não? Bom, João, eu acredito que nós ainda, em geral, ainda esperamos essa felicidade pronta, como se ela caísse de paraquedas no nosso colo, sem que houvesse, por exemplo, um esforço, um mérito, e especialmente o mérito de transformação de si mesmo. Você mesmo acabou de falar da importância do autoconhecimento indiretamente. E eu acredito que a gente ainda não tem essa noção muito clara na nossa mente de que a felicidade não é algo pronto, acabado, mas algo construído, algo conquistado. E eu acho que a gente ainda pensa dessa forma por pelo menos 3 razões. Um pouco de preguiça, um pouco de materialismo e um pouco de imediatismo. E por conta ainda desses vícios, digamos assim, a gente ainda tem uma noção muito pálida do que é felicidade. A gente acaba muitas vezes vinculando a felicidade à posse da matéria, posse de bens materiais. E aí isso já atrapalha uma das características da felicidade, como você citou, que é simplesmente a posse do necessário. A gente ainda não consegue ser minimalista nesse sentido, para usar um termo que está meio na moda. Inclusive tem um documentário muito interessante chamado Minimalismo, que fala exatamente dessa postura de vida que professa o usufruto, digamos assim, do básico necessário para a sua subsistência, seja em termos de roupa, seja em termos de adornos pessoais, seja em termos de moradia. E vale muito a pena ver esse documentário, não para que a gente se torne minimalista em si, mas que a gente comece a entender e refletir a respeito do que é realmente necessário para as nossas vidas. E como no dia a dia a gente passa necessariamente por situações que nos colocam exatamente essa questão. Eu mesmo, nesse exato momento, estou vivendo uma mudança de moradia em que eu estou saindo de um apartamento de 90 metros quadrados para um apartamento de 60, 62 metros quadrados mais ou menos. Eu basicamente moro sozinho. E uma das razões pelas quais eu estou mudando de casa, além de questões financeiras e materiais também, é exatamente o fato de eu sozinho não precisar de 90 metros quadrados. Eu posso muito bem viver com 60 metros quadrados ou até mesmo. Tudo depende da nossa necessidade, tudo depende do nosso poder aquisitivo e muitas vezes por conta de termos facilmente acesso a posses materiais, nós acabamos de alguma maneira radicalizando ou maximizando as nossas necessidades de maneira totalmente irracional. Agora, é fácil a gente renunciar àquilo que faz parte da nossa vida em termos de relações, de posses materiais? Evidentemente que não. E é por isso que a gente resiste. Por mais que a gente perceba muitas vezes que é necessário a mudança, renunciar, abdicar a algo, é difícil para a gente. E aí vem a preguiça também, e aí vem também o imediatismo que eu havia comentado anteriormente, porque a gente quer um resultado rápido dessas transformações. E a gente precisa de um tempo, seja para nos adaptarmos, seja para nos avaliarmos, para que a gente perceba realmente aonde está a felicidade. Essa eu acho que é uma grande pergunta. Onde está a felicidade? Está nas posses imediatas? Está nas posses materiais? Está nas situações efêmeras? Estão nos prazeres fugazes, por exemplo? Repara que aquilo que é da ordem da matéria é da ordem da felicidade efêmera. Logo, não nos leva necessariamente à paz.
Se a gente quer realmente encontrar esse mix, essa sinergia entre paz e felicidade, e que não seja efêmera, fugaz, a gente precisa, em primeiro lugar, considerar esses 3 critérios que o João nos fez lembrar, né? A consciência pura, a consciência tranquila, a posse do necessário e a fé no futuro. Termos fé no futuro significa vamos ser um pouco menos imediatistas. Ter a consciência pura significa vamos nos avaliar um pouco melhor. E repensar o que é realmente necessário para as nossas vidas significa vamos nos desapegar um pouco mais rapidamente das posses materiais, vamos deixar um pouco de lado o materialismo que nos faz sempre querer ter mais objetos. E talvez aí sim a gente consiga entender que a felicidade não vem pronta, que a felicidade, na verdade, é uma construção, é uma conquista, e a felicidade tem a ver com o quê? Com a autoconsciência daquilo que nós somos e daquilo que nós queremos ser. João, Leopoldo, esse assunto é sempre muito pertinente, que envolve a felicidade, a paz. A sua proposta, João, de fazer a gente refletir um pouco mais sobre isso, os apontamentos que o Leopoldo também fez a respeito desse tema, eles nos envolvem realmente, e baseado na questão 922 do Livro dos Espíritos, que fala de uma felicidade relativa aos seres humanos, né? Essa questão da posse do necessário, né? Da consciência pura ou tranquila e a fé no futuro, é uma tríade que simboliza para nós aquilo que, em tese, poderíamos conquistar a partir daquilo que a gente observa a respeito da nossa própria vida. E vocês comentaram a respeito do tema, não querendo assim ser repetitivo. Mas eu diria que a felicidade, quando a gente coloca ela como uma meta a ser atingida, a gente corre o risco de nunca atingir, né? Não funcionaria assim, de certa forma, né, em termos absolutos, mas dá essa sensação, ou pode dar essa sensação para todos nós. Quando a gente percebe a vida que nós temos e o papel que tenhamos que desempenhar nessa vida, as conquistas, a profissão, tudo mais, e a gente repara a tudo que está em torno de nós, e tendo essa consciência que o Espiritismo nos faculta, de que somos seres imortais e que vivemos e reencarnamos muitas vezes como um processo pedagógico de desenvolvimento da própria consciência humana, é importante a gente perceber que nós temos na vida provas e expiações. O Evangelho segundo o Espiritismo mesmo nos orienta que tanto a riqueza quanto a pobreza são provas. A riqueza, a prova da abnegação, do desprendimento, e a pobreza da resignação. E então, diante desse quadro, a gente pode e deve reparar o que nós temos na vida, porque nós temos aí uma necessidade de reparos anteriores, e muitas vezes na necessidade da atualidade a gente passa por certas dificuldades. Mas é importante olharmos o que temos nas mãos. Os Espíritos nos orientam a respeito de que a gente deve olhar sempre para aquele que tem menos do que nós, para que a gente perceba aquilo que realmente nós possuímos, para poder aprender a valorizar isso aí. E não olhar para aquele que tem mais, porque a gente vai sempre ter a sensação de que gostaria de ter também. Então, lá no capítulo 10, né, do Evangelho segundo Mateus, Jesus, quando manda os discípulos de 2 em 2, ele fala uma coisa muito importante a respeito das posses que a gente pode ter, no caso deles, levarem com eles. Então, ele diz assim que o trabalhador é digno do seu alimento. Muitas vezes as traduções vêm erradas, né? Vem dizendo o trabalhador é digno do seu salário, mas é alimento. E eu gosto de pensar o seguinte, que o alimento dá pra gente a noção de saciedade, de limite. Então, por isso, o alimento e não o salário. Salário a gente sempre quer mais, todo mundo gostaria de um salário maior, mas sem saber para que a gente vai precisar de tanto, e acaba se perdendo. Numa comunicação de uma rainha, junto à codificação kardeciana, ela diz e nos orienta, e é na verdade um conselho que nós deveríamos pedir como uma das últimas provas à riqueza, porque a gente se perde dentro dela e acaba cometendo muitos crimes por causa disso aí. Então, quando os Espíritos nos chamam a atenção para pensar naquilo que realmente é necessário para nós,
a gente deve levar isso a sério, né? Porque o que realmente é necessário? Então, o homem mais feliz, já diz o próprio Kardec, neste sentido, é aquele que menos necessidade tem. E, nesse sentido, a gente, na verdade, facilita a gente observar aquilo que a gente tem em mãos e o que a gente faz com isso. E aí é um dilema de cada um, né? A gente fica pensando, como você comentou, a respeito daquilo que você possuía, talvez mais do que você merece, mas é o que a gente faz com tudo isso. O bem que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem em mãos. Já é tão difícil a gente compreender isso aí. Porque a vida é uma prova. O aspecto da expiação é fruto dos nossos erros e necessidade de reparo. Mas a vida é uma prova de aprendizado e desenvolvimento humanos, para que a gente um dia adentre definitivamente, né, dentro desse reino divino que é a nossa herança paterna, né? Eu e o Pai somos um, gostamos sempre de lembrar isso, disse Jesus, está em união com Deus. Então a gente percebe, como na parábola do filho pródigo, que é importante estar junto ao Pai, porque tudo o que é dele é nosso, porque assim ele o faz para cada um de nós. Então a felicidade para mim é esse caminhar, essa trajetória de aquisição daquilo que realmente é necessário, que a gente vai aprendendo com a experiência, porque estamos na vida para isso, né? É isso aí, meus queridos amigos e irmãos. Então, agora a gente está quase acabando o programa, né? Quase terminando o programa. Nós temos alguns recadinhos ainda, né? E queria agradecer a nossa irmã Carlinda mais uma vez. Ela me traz um recadinho muito interessante, na verdade uma dúvida. Ela diz o seguinte: meu irmão, não gostei de frequentar, e aí eu não vou citar o nome da casa, é óbvio, porque não tem necessidade. Não gostei de frequentar determinada casa, porque não foi aquilo que eu estou querendo. Na verdade, eu quero aprender como funciona e como eu posso participar com a minha contribuição. Não só financeira, mas muito mais com o meu trabalho presencial, ajudando aqueles que têm necessidades, na qual eu, com a minha disponibilidade, meu trabalho, possa ajudar, né? Senti que eles não entenderam a minha proposta. E aí a nossa irmã Carlinda fala que, por exemplo, como sou enfermeira, diz ela, e uma das minhas especialidades ou formação foi com pessoas especiais, ela gostaria de trabalhar então numa casa dessa. E minha irmã Carlinda, é uma pena que você more longe do CASEC, que o CASEC é lá em Guaratiba, porque estamos sempre precisando de pessoas que vão nos ajudar nesse trabalho, principalmente como enfermeira, né, a área de saúde, no CASEC, que é o Centro de Atendimento à Criança Especial e Carente. Mas se alguém souber de alguma casa, né, faltou aqui, irmã Carlinda, você colocar o bairro onde mora, né, porque aí seria interessante que nós pudéssemos falar aqui no ar para as pessoas que possam indicar alguma casa, tá bom? Obrigado, irmã Carlinda, e vamos aguardar aí que os nossos irmãos ouvintes e internautas possam mandar alguma sugestão. Quem quiser, quem puder, mande para o WhatsApp 21 98459 3950 essas dicas para a gente passar aqui para Carlinda, ok? A Maria Sônia, ela diz assim: tem gente que não é parente, mas se torna família pelo valor e pela força que nos dá. Muitas pessoas não têm noção do quanto nos ajudam. Obrigada e bom domingo. Eu que agradeço, minha irmã, eu que agradeço. Muito obrigado, fica com Deus. E aqui o nosso irmão Alcinei diz assim: paz, amor e luz. Ao invés do espírito ser bissexual, ele não seria assexuado? E aí nós dizemos aquilo que respondemos diretamente para o nosso irmão Alcinei, que o espírito ele não tem sexo, quem tem sexo é o corpo físico. Nós ficamos muitas vezes aprisionados aos vícios porque nós experienciamos no corpo físico. E é isso, tá ok? E na espiritualidade
não há necessidade de sexo, porque não há necessidade da reprodução, mas guardamos a sensação do sexo como da fome dentro de nós e de outros vícios mais. Nós vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, nesse dia, Senhor, em que nós comemoramos mais um dia, mais uma vitória, ou mais inúmeras vitórias que nós temos na nossa vida. Nós vamos passando pelos desafios e vamos conseguindo superar cada um deles. É óbvio, Senhor, que muitas vezes nós achamos que os obstáculos são intransponíveis, mas não. Tudo posso naquele que me fortalece, diz Paulo de Tarso. E tudo podemos contigo, Jesus, porque tu nos dás forças o tempo inteiro. E é isso que queremos renovar, Senhor. Essas forças que tu nos dás para podermos ultrapassar cada um desses obstáculos. Que a tua luz, a tua paz, o teu amor, Senhor, sejam uma constante em nossas vidas. Que nós possamos realmente olhar para o nosso próximo e buscar a felicidade desse nosso próximo, porque a nossa já existe e é estar contigo, Jesus. Que a tua paz e a tua luz sejam com todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações. Através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará, joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou o teu amor poderá continuar aqui no teu planeta.